Bom dia, sou apicultor desde pequenino. Este hobby foi estimulado pelo meu avô e de certa forma é uma ponte, um tema de conversas que temos em comum. Dito isto, eu e o meu avô envelhecemos e é necessário uma maior presença minha no terreno. Como sou alérgico, uma picada é suficiente para gerar uma reação alérgica. Até recentemente tinha de ir ao hospital. Ora, em época alta não é uma questão se vou ser picado, é mais quantas vezes me vão picar. Sugestões para o meu problema, obrigado e um abraço. Bem, eu quando comecei a ouvir pensava que a pessoa realmente não era apicultora. Se ela já é apicultora, aí não há necessidade só de recorrermos a produtos químicos ou de farmácia, como se costuma dizer, os antihistamínicos, para podermos estar protegidos. Acho que se a pessoa já sabe que é alérgica, convém andar com alguma coisa e principalmente se for sozinha para opiar, porque a gente nunca sabe e aquilo, até onde eu sei, até onde eu conheço, a pessoa pode se sentir bastante mal com esse tipo de picadela. Em último caso, podemos se calhar dizer que é um caso a pensar realmente se deve continuar ou não, se estiver realmente a fazer mal à saúde, porque a gente não deve brincar com a nossa vida em relação a isso, lá porque gostamos do hobby, é preciso atenção. No meu ponto de vista, o ponto principal será o ir bem equipado. Eu digo isto porquê? Porque eu, apesar de ser apicultor há montes de anos, pode-se considerar que tenho um bocadinho de medo de abelhas, ou seja, eu tenho receio à picada das abelhas. Então o que acontece é, utilizo o fato de macaco sempre, mesmo de verão inteiro, bem fechado, de rente abaixo às botas, umas luvazinhas relativamente boas, bem fechadas para elas não terem por onde entrar, e então nesse caso eu vou mais seguro, que não vou ter problemas. Em relação... Só o facto de ires mais seguro ou sentir-te mais seguro faz com que não emanes também tanto a ideia ou o instinto das abelhas de picarem. Certo, não vou sentir a feromona do medo. Isso também em princípio a pessoa já sabe, porque já é apicultor, também já tem umas luzes, é diferente de quem não sabe. Como ela tem a ideia ou tem o medo dentro dela de que vai ser picado, ou que se for picado é alérgico e que vai coisa e aquilo vai fazer mal, quase que atrai. Instintivamente a pessoa atrai aquilo porque está dentro dela aquele medo. Não conheço muito bem, mas posso dizer que há quem já me explicaram, até há vários amigos meus na farmácia, uma espécie de caneta em que é mesmo para esse efeito, para as pessoas que são alérgicas, no caso de serem picadas, terem que utilizar esse produto para não fazerem a reação alérgica, ou seja, para conseguirem combater a apitoxina, que é o que a abelha deixa. Podemos aqui, e aí acho que era interessante contar, pode não acontecer, visto o senhor já ser apicultor há mais anos, e se isto nunca aconteceu, mas também acho que é um caso interessante de se aperceber sem medo do facto de como era no início quando começou a ser apicultor e agora quando leva uma picadela, se a reação é a mesma, se está a acontecer a mesma coisa ou não. Porque tens o caso, por exemplo, do teu pai, que a gente, isto não foi testado cientificamente, nem com testes, mas foi o caso que nós vimos. Podes contar em relação a... Posso contar um bocadinho, é uma historiazinha e eu posso ser relativamente rápido. Neste caso era assim, meu pai, sem saber, era alérgico não à picada da abelha, mas sim à picada da vespa, porque são diferentes. E então o que acontece foi, mais do que uma vez, ele foi picado por vespa, e a primeira vez, como não sabia, ele andava até à caça na rua, e então foi quase à conta. Calhou bem porque foi ela chegar a casa e quase a desmaiar, e então levaram-no para o hospital, para ele levar então uma injeção para combater então o tal veneno da vespa. E no meio disto tudo, o que eu quero dizer é que ele era picado por vespas, tinha sempre que ir para o hospital porque era alérgico à picada da vespa. O que aconteceu foi, eu uma vez fiz um enxame de novo,
desde um montinho pequenino de abelhas até as abelhas estarem um ano e tal num quintal mesmo encostado à nossa casa, e as abelhas nunca se meteram com ninguém. E então houve uma semana que eu não sei explicar porquê, mas de um dia para o outro, todos os dias as abelhas atacavam o meu pai, que ele passava sempre ali perto, e então todos os dias ele levava 1, 2 picadas, ou seja, isto aconteceu 2, 3 dias seguidos, até que eu tive que tirar as abelhas dali porque estava a tornar-se perigoso. E então o que é que aconteceu e porque é que eu estou a mencionar isto? Porque já depois de ter acontecido essas picadas da abelha, acho que o organismo do meu pai começou a reagir de maneira diferente. Ou seja, hoje em dia ele já foi picado por vespas e nunca mais fez nada de reação alérgica como ele fazia, nem nada que se parecesse. Tenho casos conhecidos que já aconteceu o seguinte: serem alérgicos à picada da abelha e conseguirem a pouco e pouco com o tempo o corpo reagir de tal maneira que deixaram de ser. Portanto, isso aí é uma questão de saber realmente qual é o ponto da situação, se a pessoa realmente continua a ser alérgica à picada da abelha ou não. Era o que eu estava a dizer, se já faz apicultura há um tempo, deve perceber que se calhar no início fazia um tipo de reação e agora pode estar a fazer outra, ou pode estar a fazer mais ou menos, depende também do organismo da pessoa. Eu também gosto de mencionar que às vezes há as pessoas que não são alérgicas, e também nos pode acontecer a nós, e de um dia para o outro nós passarmos a ser alérgicos, também pode acontecer essa situação. Mas o importante nesse caso é ou dirigir-se a uma herbanária e pedir um produto específico para a picada da abelha, porque a picada da abelha é uma coisa e se for a picada da vespa já será outra. Em último caso, se nos pedir, nós também podemos explicar e dizer qual era aquele produto que nós utilizávamos, que eu agora não faço a mínima ideia, já não utilizo há muito tempo. Mas o que eu aconselho sempre então é ir sempre bem protegido, não fazer como um colega meu que tem abelhas há anos, e então ele tem a mania de, quando vai às abelhas, levar só o chapéu e o casaco e nunca leva fato de macaco, ou seja, as calças vai só de calças de ganga. Então quando vem de lá vem sempre com as pernas com montes de picadas, normal, né? Porque são umas calças de ganga, ainda por cima escuras, pá, as abelhas têm sempre tendência a picar. Eu posso dizer que tenho abelhas há anos e levei se calhar no máximo 4 ou 5 ferradas praticamente mínimas, porque é por cima já do fato. Porquê? Porque vou bem protegido, e então é isso que eu aconselho: em primeiro lugar proteger-se bem, em segundo lugar ter então uma ajuda no caso de ser preciso. No nosso caso nós preferimos a ajuda homeopática, e em último caso, ou no caso de ser mais fácil, é dirigir-se a uma farmácia e pedir um produto para a picada da abelha, porque já sabe que é ou que era alérgica à picada da abelha. E tentar ir o menos nervoso em relação a isso, porque isso também é um estado mental, e a pessoa, sabendo que já vai ser picada, tem mais tendência ainda a atrair. Portanto, é mentalizar-se que elas não vão picar, ir bem protegido e que vai seguro, e pode ser que consiga ultrapassar isso. Caso contrário, só realmente consultando médicos para saber esse tipo de situação, porque aí a gente não podemos fazer muito mais, não é? É isso mesmo.